já já todas as informações para você, porque agora ele já está chegando aqui para falar com Coxa Branca também, não é? É isso. Vai falar? Entrevista. Isso mesmo. Tem convidado, né, Irajabarã? Tem um convidado, mas não é futebol que nós vamos não é tratar. futebol, não é. Não é futebol, mas viu? ele entende de futebol. Entende bastante, realmente, viu? Nosso convidado agora aqui na Difusora é o deputado federal Gustavo Frutti, do PDT do Paraná. Deputado, muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Difusora. Boa tarde, eu que estou feliz, muito obrigado. E como eu gostaria de falar de futebol, né? Mas como Coxa Branca, vou torcer até o final, a recuperação nessa fase final até tem sido surpreendente, um padrão de jogo que há muito tempo o Curitiba não tinha, mas agora a luta é contra os pontos. Sem dúvida nenhuma. Deputado, o senhor pediu aí o fim da cobrança pelo certificado de registro de veículo, que a partir de agora não vai ser mais emitido em papel, né? Será só através do aplicativo do celular, né? Isso. Você não vai ter mais o gasto com papel moeda, com o correio, com a impressão, então vai diminuir o custo. Isso tem que ser repassado para o consumidor. O que a gente está vendo nos últimos meses e anos? A tecnologia, ela tem que vir para ajudar as pessoas e para incluir. E, se possível, sempre diminuir os gastos, principalmente os impostos que estão cada vez mais altos. Mas a gente tem visto, nos últimos tempos, que se muda o padrão do impresso para o padrão tecnológico. Exemplo, o STAR e agora a emissão do registro de veículos e também do registro de licenciamento de veículo, mas isto gera dois problemas imediatos. Primeiro, que tem muita gente que, infelizmente, não tem celular, e muitos que têm celular não usam aplicativo. Ou seja, algumas pessoas têm dificuldade nesta transição. E segundo, que regra geral que a gente tem visto, é que isso não representa diminuição de custo. Pelo contrário, em muitos casos aumenta o valor a ser cobrado do usuário. O exemplo é o STAR. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Como é uma decisão nacional do Conselho Nacional de Trânsito, eu encaminhei ao Conselho Nacional de Trânsito uma série de indicações e questionamentos, mostrando que se há uma redução em relação aos custos, que isto seja repassado ao usuário, ao consumidor. E entrei hoje com pedido de informação junto ao Detran para saber qual foi o gasto do Detran na compra de papel moeda, com o correio e nos gastos de impressão com gráfica nos anos de 2018, 2019 e 2020. Por quê? Para a gente avaliar quanto que o Detran vai deixar de gastar a partir deste ano com a não necessidade mais de gastar com gráfica para impressão, com a não obrigatoriedade mais de comprar o papel moeda e com o gasto que não vai ter mais com o correio para mandar esse impresso para a residência dos motoristas e proprietários. Para com isto, a gente saber se é possível que, com o fim desses gastos, este valor seja repassado ao usuário. Em média, isto representa quase 80% do custo, pelo que a gente está levantando com outros Detrans pelo Brasil. Então, hoje, com o impresso, que não vai ter, sem o impresso, já que não vai ter mais impressão, o valor é praticamente o mesmo dos anos anteriores, R$ 129. E no caso do licenciamento do veículo, ficou em R$ 86,50. Então a gente começa a somar todas essas mudanças, mas que ao final de um ano, se a gente tiver uma ação coordenada, isso pode representar um ganho ao usuário, aos proprietários, principalmente no momento de crise, e num valor que vai sobrar, evidentemente, sobrar não, mas que não era uma obrigação de gasto por parte dos governos. Correto. Em relação a esses gastos do Detran Paraná, esses dados não deviam constar do portal Transparência, deputado? Sim. E esse é um ponto que a tecnologia veio e não tinha mais que discutir. Qual é o ponto? A transparência. É uma coisa que já vem se falando há muito tempo e tem que ser facilitado para que as pessoas, se queiram ter acesso à informação, possam, através do portal, ter acesso a esses dados. Mas a gente vê que isso é mais um pêndulo de relógio. Então, quando há uma cobrança muito grande, as informações são colocadas nos portais. Quando essa cobrança diminui, parece que também diminui o compromisso de colocar as informações em público. Então, com base na Lei de Acesso à Informação, que foi aprovada pelo Congresso, eu fiz esse pedido ao Detran
mas com essa visão de cooperação, de solicitação. Acho que tem gente muito preparada no Detran, gente que conhece toda essa história e sabe, até porque a gente tem contatos também com profissionais e servidores de carreira, que esses gastos deixaram de existir e que, portanto, isso pode ser transferido como um benefício ao usuário. Mas tinha que estar lá quanto que gastou e nesse valor que é cobrado, o que representa a cada custo. Bom, o senhor citou aí um público que de repente não tem acesso à tecnologia e algumas pessoas até têm aparelho de celular, mas o aparelho de celular é de baixa qualidade, custo baixo que eles conseguiram adquirir e de repente não comporta o número de aplicativos que nós temos que ter hoje. É carteira de habilitação, é certificado de registro de veículo, é aplicativo de sistema de saúde, enfim. Esse público acaba sendo prejudicado, né, deputado? E muito. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado. É muito fácil para a gente falar para quem está completamente antenado, para quem tem uma condição financeira, até um acesso à informação, o ganho de toda essa tecnologia. Isso é muito bom, é no mundo. Principalmente pessoas que, de alguma maneira, têm condições de ter acesso a essas estruturas. Uma boa rede de internet, um bom computador, um bom celular, um bom equipamento. Então nós temos que pensar que ainda, e aí não é retórica, a gente vive numa cidade, num estado, num país que tem muita desigualdade. E mesmo pessoas que têm boa instrução, às vezes pela idade, por princípio de vida, não utilizam as redes sociais, não utilizam um celular, e às vezes pessoas que têm acesso, mesmo ao bom equipamento, não sabem ou não usam aplicativo. Ou seja, não se pensa nessa transição. Eu acho que tem que avançar, não existe nenhum avanço sem que haja alguma reação. Eu cito um exemplo. Quando fui prefeito, eu acompanhava as bancas de jornal. Hoje praticamente não tem jornal impresso. Mas como é que a gente fala para aquela pessoa que dedica a vida a um determinado padrão, para dizer, não, veio a tecnologia, um abraço e agora se vira porque você está fora desse novo cenário tecnológico. Então não é assim. A tecnologia é fundamental, é um caminho sem volta. Daqui 30, 40 anos, seguramente as outras gerações vão achar isso talvez até muito engraçado, essas dificuldades que a gente está tendo hoje, mas nesse momento nós temos que defender a tecnologia, é um avanço, mas nós temos que defender que ao mesmo tempo ganha transparência e ganho para as pessoas. Qual que é o ganho para as pessoas nesta luta contra o Estado, contra o poder público? É informação e principalmente diminuição de custo. O que não dá, e a gente está vendo no início desse ano, que tudo está aumentando. Está aí um novo pico da inflação e todos os impostos que a gente paga, pode reparar, água, luz, IPTU, tudo aumentou, mesmo nessa crise da pandemia, acima da inflação. Então, ou começa a ter uma reação, um espírito de colaboração por parte do poder público, ou vai acontecer, e eu dou um testemunho. Tem gente que está na gestão pública e só quer saber da receita. Não importa a despesa, não importa se isso pode dar um benefício para o cidadão. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Em certos momentos tem que ter um freio, um reequilíbrio, principalmente agora, nesse período que a gente passa o impacto ainda muito forte da pandemia. Ela vai se estender por mais um tempo, a economia não vai ter uma reação tão forte quanto seria necessário este ano, mas todas essas contas, somadas ao final de um ano, elas podem representar um ganho para o usuário, para o cidadão, para as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Deputado, esse pedido de informações junto ao Detran vai ser realizado em estudo de viabilidade do repasse aos consumidores. Daí cabe a quem determinar esse repasse? Ao CONTRAN ou aos departamentos estaduais de trânsito? Os Detrans podem, o Detran pode tomar iniciativa, independente dessa orientação nacional, mas eu estou atuando em duas frentes. Pelo fato de estar no Congresso, junto ao Conselho Nacional de Trânsito, através dessa indicação. É claro que eles devem ter, e acredito que tenham, o custo de cada Detran, ou isso será solicitado de cada Detran no Brasil. Paralelo a isso, eu entrei aqui no Estado, um pedido de lei de acesso à informação, e o Detran pode, por iniciativa, também fazer essa mudança. Lembrando que nós estamos falando em taxa. Então aqui tem uma diferença. Se fosse um imposto, a alteração sempre tem que ser do ano anterior. Mas quando a gente fala em taxa,
por exemplo, se for aumentar uma taxa no mesmo ano, ela tem que acontecer 90 dias antes da cobrança. Exatamente, do início daquela cobrança. Uhum. Nesse caso, existe ou a possibilidade da revisão ou a possibilidade de alguma compensação. Ou até, daqui a pouco vai ter alguma medida de alguém ir até o judiciário para discutir também esse valor. E fico imaginando, se o judiciário acatar essa tese, essa ideia, o volume de recurso que não vai movimentar e a dívida e o passivo que vai gerar para o Estado. Então o que a gente está pedindo é um mínimo de equilíbrio e bom senso, já que não tem mais gasto com correio, com impressão e com a compra de papel moeda, então que esse gasto que não tem mais diminua no valor da taxa e seja repassado ao usuário. Bacana. Deputado, uma outra demanda sua no Congresso Nacional em relação aí ao contrato da Itaipu Binacional, que vai ter aí uma revisão a partir de 2023. Como é que está essa situação? O que vocês estão estudando em relação a essa revisão, principalmente do anexo C? Olha, hoje, por sinal, está tendo uma reunião na Federação das Indústrias sobre o pedágio, que é um tema de forte impacto no Paraná, uma reunião com o Ministério da Infraestrutura. E esse tema é da maior importância de Itaipu, porque a partir de 2024, o Brasil deixará de pagar $1 bilhão por ano da dívida, ou seja, quase 6 bilhões de reais. O Paraguai também deixará de pagar quase 6 bilhões de reais da dívida para a construção de Itaipu. Esse dinheiro continuará entrando como receita da energia de Itaipu. Então, o que nós estamos pedindo é que entre os temas da revisão tem questões que dizem respeito especificamente ao Paraguai. Por exemplo, se eles podem vender a energia que eles têm lá de sobra, não só para o Brasil, mas para outros países. Mas tem temas que dizem respeito ao Brasil, em especial ao Paraná. Por que o Paraná? O Paraná é o estado que mais gera energia hidrelétrica no Brasil, mas não recebe nada por isso, é inacreditável. Quando fizeram a Constituição, se cobra o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, mas entre as exceções está a energia hidrelétrica. Então o Paraná gera quase 25% de toda a energia hidrelétrica do Brasil, incluindo Itaipu. Essa energia passa pelo território paranaense e vai para outras regiões, o que é bom, justo, equilíbrio federativo. Agora, é justo o Paraná não receber por esse ativo? É justo o Paraná não ter uma contrapartida? Então, o que nós estamos pedindo? Hoje, já tem os royalties. Hoje, a Itaipu financia alguns projetos, como é o caso da segunda ponte que já está sendo construída entre o Brasil e o Paraguai. Mas nós estamos pedindo para que parte desse valor, que deixará de ser utilizado para pagamento da dívida de quase 6 bilhões de reais, seja investido no Paraná. E para isso tem que fazer parte do acordo. Então, desde o início, nós estamos em contato com o Ministério das Minas e Energia para que, quando for finalizado o acordo, ou quando estiver para ser concluído este acordo, se estabeleça também a aplicação de parte desse valor no estado do Paraná. E por que essa preocupação? Porque o Paraguai montou a equipe, é claro que esse valor para o Paraguai representa muito mais do que para o Brasil. Itaipu lá representa quase 30%, 40% da economia paraguaia. Esse valor é mais do que o Paraguai gasta por ano em infraestrutura. Então, eles estão muito mais adiantados para garantir que esse acordo, renovação do acordo, seja mais favorável ao Paraguai. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque o Paraná, historicamente, tem uma postura tímida. A gente, às vezes, fala muito aqui dentro, e até briga-se muito aqui dentro, a chamada autofagia, mas a gente deixa de ter uma atitude, no bom sentido, mais afirmativa junto ao governo federal. Às vezes há um receio de, não, isso vai ficar mal para o governo, o presidente pode entender que isso é uma briga. Não, não é isso. Nós temos que ter uma postura afirmativa em defesa do Paraná, é uma questão de Estado e é fundamental que o Paraná se posicione na renovação desse acordo. Bacana. Para a gente finalizar, deputado, não poderia deixar de perguntar a sua opinião em relação aí à Covid-19, principalmente agora em relação à vacinação nas 3 esferas, a nível federal, estadual e também municipal aqui na capital. Defesa total da vacina, defesa do SUS, defesa da ciência,
Infelizmente, a Covid foi algo que está sendo uma tragédia no mundo em todos os sentidos, em especial para as famílias que estão perdendo pessoas nesse momento, ao longo desse período, mas é fundamental a gente saber que, infelizmente, o Brasil está atrasado. A gente tem absoluta certeza que uma hora todos terão acesso à vacina, mas apesar do início da vacinação, e ainda bem que começou, seja com a vacina Coronavac do Instituto Butantan, seja agora com a AstraZeneca, com a Fiocruz, o número ainda de vacinas não é expressivo para toda a sociedade. Então, atender essa orientação da lista, não é possível que tenha fura-fila, não é possível que pessoas se submetam a fazer isso num cenário desse jeito, priorizar agora os profissionais de saúde, depois os idosos, e torcer muito que mesmo no meio dessa confusão não haja uma interrupção. Qual que é o receio agora? Que faz essa primeira fase de vacinação e depois vai faltar vacina. Então é fundamental que haja uma continuidade que seja crescente, para que a gente possa até o final do ano conseguir vacinar a maior parte da população, mostrar a importância da vacinação e mostrar que a vacinação ela pode não evitar que a pessoa tenha Covid, mas está garantido, ou que a grande maioria não vai desenvolver sintomas graves e muito menos terá necessidade de ser internado ou de utilizar a rede de hospitais. Então, todo o apoio nosso no Congresso, apesar das críticas que a gente faz ao governo, esse cenário que a gente está vendo que só está tendo no Brasil uma confusão sem fim, a gente aprovou todas as medidas, seja deputado de oposição do governo, para garantir orçamento e investimento para o Brasil dominar essa tecnologia, confiando na Fiocruz, confiando no Butantan, e aqui no Paraná, eu acho que ainda está em tempo, considerando que aqui nós temos, e eu vejo que muitas pessoas não conhecem, o segundo laboratório em tamanho da Fiocruz está na cidade industrial de Curitiba, junto ao Tecpar. Ambos têm uma tradição excepcional, e aqui o Paraná poderia também avançar e ter uma unidade, uma planta para a produção de vacinas nesta etapa que se inicia agora quando chegarem os insumos no Brasil. Bacana. Eleições da Câmara, deputado, vamos ter alguma novidade, alguma coisa diferente ou já está tudo meio que definido? Acabei de ouvir o Baleia Rossi numa reunião com a bancada do PDT. Agora, eu saí para atendê-lo. Ele tinha acabado de falar, ele está em São Paulo e o PDT faz parte dessa frente. Eu acho assim, essa semana agora é uma semana que a gente vai ter que perceber os movimentos do governo, que é muito forte, não se deve desprezar, mas ele citou alguns fatos que podem, é bom a gente ficar atento, mostrar uma alteração. Por exemplo, a questão do PSL. Pode ser que o PSL volte a compor o bloco de apoio ao Baleia Rossi. Ele acha que vai diminuir muito as dissidências dentro dos democratas e do PSDB e acha que consegue aí pelo menos de 30 a 40 votos no bloco de apoio ao Arthur Lira. São dois deputados experientes, mas nesse momento, basicamente, o que está se definindo na Câmara é um bloco que vai se posicionar a favor do Bolsonaro e outro bloco que tem os partidos de oposição, mas que tem deputados ligados ao governo, como é o caso do Baleia Rossi, mas que querem ter uma ação mais independente. Então, tudo pode acontecer numa eleição dessa. O que eu acho que deve dar 2 turnos e no segundo turno a gente vai ver a força de alinhamento do governo, apesar de ter quadros competentes de articulação, mas fazia tempo que eu não via um governo com tanta dificuldade de articular e com uma facilidade de criar crise com o Congresso, como eu estou vendo agora. Bacana. Deputado federal Gustavo Frutti, quero agradecer a sua participação conosco na Difusora. Estamos sempre à disposição e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Conversamos aí com o deputado federal Gustavo Frutti, falando um pouquinho aí sobre esse estudo que está sendo realizado por ele, pela equipe, que propõe aí o fim da cobrança pelo certificado de registro de veículo e também pelo certificado de licenciamento de registro de veículo. E, é claro, falamos também sobre a demanda, sobre a revisão do contrato de Itaipu, que vai vencer aí em 2023. E também falando um pouquinho da Covid e das eleições na Câmara Federal. 3h47. Rádio Difusora. Grünger MWM Geradores.